avó descobre segredo chocante sobre o abuso do irmão que levou sua filha. Rita, uma avó amorosa e forte, sempre foi o pilar da família. Mas atrás de seu sorriso caloroso escondia um luto profundo, uma dor cortante causada pela morte trágica de sua filha Mariana. O que ninguém sabia era que Mariana não tinha partido apenas por um acidente. Seu destino estava entrelaçado com segredos escuros e terríveis. Um dia, enquanto explorava o sótão em busca de antiguidades para o aniversário do neto, Rita se depara com um baú empoeirado, coberto por teias de aranha. Dentro, diários amarelados, escritos com uma caligrafia delicada, pareciam chamar por ela. Ao abrir o primeiro deles, um arrepio percorreu sua espinha. As palavras, embora desbotadas, falavam de um passado sombrio, um eco de vozes sufocadas. Os relatos que surgiram revelaram um vínculo fissurado. Seu filho Caio, o menino que ela sempre achou tão feliz, foi vítima de abuso pelo próprio tio. Uma revelação devastadora. Um choque que partiu o coração de Rita em 1000 pedaços. Esses escritos expunham a dor e o medo que Caio carregava há anos. Um fardo que o silenciara e o tornara um homem reservado e distante. Rita se viu paralisada. As lágrimas escorriam como um rio de memórias perdidas. Como podia não ter notado? Como virar as costas para a dor de seu filho? Agora ela se via diante de um dilema moral. A justiça clamava por ser feita. Mas o que isso significava para Caio? Revelar a verdade poderia despedaçar ainda mais a frágil estrutura familiar. Naquele momento, Rita se lembrou de Mariana, a menina que lutou, que sofreu e cuja voz nunca teve chance de ser ouvida. Como avó, ela sabia que precisava lutar pelo que estava certo, mas também precisava proteger Caio. Mesmo que isso significasse enfrentar o homem respeitado da comunidade, seu próprio irmão. Sussurros da família começaram a ressurgir. Tios e tias, todos poderiam estar envolvidos de alguma forma. O ambiente que antes era acolhedor, agora espelhava tensão e desconfiança. Olhares furtivos trocados em encontros familiares se tornaram uma rotina desgastante. A dúvida de Caio tornava-se palpável e ele frequentemente perguntava: "Mãe, você acredita que devemos falar sobre isso?" Mas Rita parecia perdida em um mar de emoções conflitantes. E se a verdade voltasse para atormentá-los, expondo cicatrizes que estavam prontas para estourar? Um dia, num cenário nada tranquilizador, um evento inesperado muda tudo. Durante um almoço em família, onde risos se misturavam com a ansiedade no ar. Uma revelação acidental poderia desmoronar a frágil paz mantida à força. O que começara como uma busca por justiça, passos de Rita, se transformava em um furacão emocional que ameaçava desestabilizar a vida de todos. Agora, a pergunta ecoava: até onde Rita estava disposta a ir para enfrentar a verdade e proteger sua família? O passado a alcançara. E a luta entre redenção e dor apenas havia começado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso
que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rita sentiu frio na barriga enquanto o almoço em família se desenrolava. Todos estavam reunidos, mas uma tensão palpável pairava no ar. Ela olhava forçosamente para Caio, seu filho, que estava numa mistura de insegurança e ansiedade. Aquela sala, antes repleta de risadas e recordações felizes, agora parecia um campo de batalha emocional. O estômago de Rita girava. Mal conseguia pensar. O baú no sótão e os segredos que ele continha intensificavam suas angústias. "Vamos brindar!" exclamou um tio, tentando aliviar o clima. No entanto, as palavras pareceram ecoar em um vácuo. As taças tilintaram, mas o som viu-se sufocado por sussurros e olhares furtivos. Durante o brinde, Rita notou um gesto familiar. Seu irmão, Fernando, envolto em uma aura de respeito e autoridade, trocou olhares significativos com outros tios. Isso a incomodou. A dúvida escorreu como veneno em sua mente. No meio da conversa forçada, Caio interrompeu. "Mãe, eu..." Mas a voz dele se perdeu no barulho, quase como um grito sufocado. Foi nesse momento que tudo mudou. O telefone de Fernando vibrou em sua mesa. Ele atendeu, a expressão no rosto mudando a cada segundo. Rita notou a forma como ele se afastou, a preocupação crescendo ainda mais em seu peito. Sentiu que aquele instante poderia ser crucial. Fernando voltou, pálido como mármore, e com os olhos brilhando de algo que ela não conseguia decifrar. "Desculpem, preciso ir", ele disse, a voz tremendo. O murmúrio logo tomou conta da sala. "O que aconteceu? É uma emergência", completou, já caminhando para a porta. Mas nesse instante, um grito veio da cozinha. Todos se viraram, entreolhando-se assustados. Rita congelou. Não era um grito comum. Parecia o desespero de quem está diante de algo insuportável. Saiu disparada em direção à origem do som. O coração dela batia forte, como um tambor ensandecido. A cena que encontrou na cozinha a paralisou. A esposa de Fernando estava em pé, a audiência horrorizada, segurando um celular com um vídeo que desnudava o horror. Rita não conseguia acreditar no que via. O vídeo mostrava supostas cenas de abuso, e na tela, lá estava Caio. Era uma gravação dele, sem saber, sendo exposto a situações que o deixavam claramente inconfortável. Mas o mais impactante, o próprio Fernando estava nas imagens, conduzindo a conversa. A verdade desnudou-se como a mais cruel das travessuras. O silêncio na sala era ensurdecedor. Olhares se cruzaram. A cumplicidade dos familiares se dissolveu em choque. Rita sentiu um nó na garganta. A dor que conhecia muito bem. Aquela que a acompanhava desde a morte de Mariana. A culpa, a desconfiança, a traição, tudo tornou-se uma tempestade dentro dela. Você, Caio balbuciou, apontando para o tio. A expressão dele mudando de confusão para um reconhecimento aterrador. Os murmúrios começaram a ecoar e se transformaram rapidamente em gritos. Ninguém sabia como lidar com a situação. A revelação abalou os alicerces já frágeis daquelas relações. Rita ficou paralisada.
Qual seria o próximo passo? A verdade estava ali, exposta de maneira cruel, cortando de vez o último laço que ainda unia seus irmãos. O passado não só alcançara a família. Como desenterrara segredos que poderiam ser devastadores? Agora a pergunta que restava pairava no ar. Como Rita poderia proteger Caio desse novo tormento? O que fazer com um irmão que se tornara um inimigo em sua mente? Os rostos dos familiares estavam nublados, e a única certeza que tinha era que a luta para entender e lutar por justiça estava apenas começando. Rita ficou paralisada, o peso da verdade desmoronando sobre ela como uma avalanche. O silêncio ensurdecedor na sala era preenchido apenas pelo som das respirações apressadas e o frio que se instalava em seu peito. Olhos se voltaram para Caio, que não conseguia processar o que acabara de ver. O gaguejar dele, você, fez o coração de Rita acelerar. A sala estava um caos. A esposa de Fernando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou desesperada. Para os outros. Eu não sabia. Como isso aconteceu? Sua voz tremia. O mundo de Rita estava desmoronando em tempo real. Ela olhou para Fernando, que estava pálido, como se tivesse perdido todos os seus pontos de apoio. Mas então, algo em sua expressão começou a mudar. Eu não fiz nada! Fernando gritou, sua voz cortante ecoou pela sala. Não fui eu! Isso é uma mentira! As palavras dele dançavam no ar. Mas Rita sentia que não se tratava apenas de defesa. Havia um desespero real ali. Um pavor que parecia fugir de seu controle. A esposa dele ouvia, mas não conseguia acreditar. Você estava lá! Você é um monstro! O horror nas palavras dela reverberou em cada canto do lugar. Rita sentia o nó na garganta se apertar, as lembranças de Mariana surgindo, as noites em que a filha chorava sem entender por quê. Então, no meio da tormenta, um dos tios de Rita, aquele que sempre foi visto como o sábio da família, levantou-se. Escutem! Sua voz, normalmente serena, agora soava cortante. Isso é muito sério. Precisamos entender o que realmente aconteceu. O murmúrio era crescente, como um redemoinho, levando todos à beira do pânico. A esposa de Fernando, descontrolada, gritou: Filhos, olhem para o vídeo de novo. Olhem! Ele está manipulando Caio. E, como um estalo, os olhos se iluminaram para um outro detalhe. Rita percebeu um rosto familiar atrás da cena. Um sussurro se espalhou pela sala. Aquela não é a nossa filha. Aquele não é o seu rosto. Um primo com a cara mais pálida do que nunca tomou coragem e a revelação atingiu Rita como um raio. Era Mariana. A imagem nem deixava dúvidas. A filha que estava morta. A menina que até aquele momento era uma memória. Caio estava cercado por amigos e rindo. No entanto, o sorriso de Mariana, perdido e distante, fez a mente de Rita girar. Alguém havia manipulado as memórias dela, a vida dela, os últimos anos, a morte de Mariana, o vazio. E se não fossem apenas os homens da família, mas também algumas mulheres? Vocês se esqueceram do que ela passou? O primo insistiu, a voz embargada de emoção. Momentos que pareciam perdidos emergiam. Uma nova narrativa começava a borbulhar. Rita sentiu o chão se deslocar sob seus pés. Um jogo de poder. Um ciclo de dor que ligava todos ali.
uma teia de segredo e culpa. A tragédia de Mariana não era um acidente, e a dor que Caio sentia não era um fardo solitário. Todos eram parcialmente culpados. A porta se abriu abruptamente. Toda a atenção foi desviada para a entrada. Um estranho de pé ali, ofegante, e no olhar dele uma verdade inegável. Eu tenho algo para contar, algo que vai mudar tudo o que você acha que sabe. A tensão na sala aumentou. Cada coração parecia parar. O olhar de Rita se fixou no estranho. Um novo dilema se formando. A pergunta pairou no ar como um fantasma. O que mais ninguém sabia? E o que aconteceria agora que tudo parecia prestes a explodir? A verdade sobre Mariana e a sombra de Fernando poderiam ser apenas o começo de algo muito mais profundo e devastador. Rita ficou paralisada, o peso da verdade desmoronando sobre ela como uma avalanche. O silêncio ensurdecedor na sala era preenchido apenas pelo som das respirações apressadas e o frio que se instalava em seu peito. Olhos se voltaram para Caio, que não conseguia processar o que acabara de ver. O gaguejar dele, você, fez o coração de Rita acelerar. A sala estava um caos. A esposa de Fernando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou desesperada para os outros. Eu não sabia. Como isso aconteceu? Sua voz tremia. O mundo de Rita estava desmoronando em tempo real. Ela olhou para Fernando, que estava pálido, como se tivesse perdido todos os seus pontos de apoio. Mas então, algo em sua expressão começou a mudar. Eu não fiz nada! Fernando gritou. Sua voz cortante ecoou pela sala. Não fui eu! Isso é uma mentira! As palavras dele dançavam no ar, mas Rita sentia que não se tratava apenas de defesa. Havia um desespero real ali. Um pavor que parecia fugir de seu controle. A esposa dele ouvia, mas não conseguia acreditar. Você estava lá. Você é um monstro! O horror nas palavras dela reverberou em cada canto do lugar. Rita sentia o nó na garganta se apertar. As lembranças de Mariana surgindo. As noites em que a filha chorava sem entender por quê. Então, no meio da tormenta, um dos tios de Rita, aquele que sempre foi visto como sábio da família, levantou-se. Escutem! Sua voz, normalmente serena, agora soava cortante. Isso é muito sério. Precisamos entender o que realmente aconteceu. O murmúrio era crescente, como um redemoinho, levando todos à beira do pânico. A esposa de Fernando, descontrolada, gritou: Filhos, olhem para o vídeo de novo. Olhem, ele está manipulando Caio. E como um estalo, os olhos se iluminaram para um outro detalhe. Rita percebeu um rosto familiar atrás da cena. Um sussurro se espalhou pela sala. Aquela não é a nossa filha? Aquele não é o seu rosto? Um primo, com a cara mais pálida do que nunca, tomou coragem e a revelação atingiu Rita como um raio. Era Mariana. A imagem não deixava dúvidas. A filha que estava morta. A menina que até aquele momento era uma memória. Caio estava cercado por amigos e rindo. No entanto, o sorriso de Mariana, perdido e distante, fez a mente de Rita girar. Alguém havia manipulado as memórias dela, a vida dela, os últimos anos, a morte de Mariana, o vazio. E se não fossem apenas os homens da família, mas também algumas mulheres,
Vocês se esqueceram do que ela passou? O primo insistiu, a voz embargada de emoção. Momentos que pareciam perdidos emergiam. Uma nova narrativa começava a borbulhar. Rita sentiu o chão se deslocar sob seus pés. Um jogo de poder, um ciclo de dor que ligava todos ali. Uma teia de segredo e culpa. A tragédia de Mariana não era um acidente. E a dor que Caio sentia não era um fardo solitário. Todos eram parcialmente culpados. A porta se abriu abruptamente. Toda a atenção foi desviada para a entrada. Um estranho de pé ali, ofegante. E no olhar dele, uma verdade inegável. Eu tenho algo para contar. Algo que vai mudar tudo o que você acha que sabe. A tensão na sala aumentou. Cada coração parecia parar. O olhar de Rita se fixou no estranho. Um novo dilema se formando. Quem é você? Fernando gritou, a voz cheia de raiva e confusão. O estranho deslizou para dentro sem olhar para ninguém em particular. É sobre Mariana. Ela ainda está viva. O choque reverberou pela sala. Um estrondo que parecia ecoar em cada canto. Rita sentiu sua cabeça girar. Como assim Mariana estava viva? A lembrança da filha perdida parecia um pesadelo se tornando realidade. O silêncio era opressor e a dúvida pesava como chumbo no ar. Não pode ser! Está mentindo! Caio gritou, sua voz repleta de desespero. Fernando se adiantou, o rosto contorcido em desprezo. E se você está apenas aqui para fazer mais confusão? Não! Eu estou falando a verdade! O estranho insistiu, seus olhos arregalados. Eu sei onde ela está. Eu vi com meus próprios olhos. A sala inteira estava em suspenso. Os olhares trocados carregavam a expectativa da maior revelação que poderiam imaginar. Me diga, onde está a Mariana? O tremor na voz de Rita era claro. A esperança e o medo colidindo como um furacão dentro dela. O estranho hesitou, mas então se entregou. Ele está com pessoas que sabem a verdade. Pessoas que a mantêm escondida para sempre. Nesse momento, tudo parecia congelar. Mariana, viva. Se isso era verdade, tudo que Rita conhecia e acreditava estava prestes a ser desmantelado. As consequências de suas descobertas eram apenas o começo de um caminho desconhecido e aterrorizante. Como isso poderia mudar a vida deles? O que mais estava escondido nessa teia de segredos? A vida de Rita e sua família nunca mais seria a mesma. Rita ficou paralisada, o peso da verdade desmoronando sobre ela como uma avalanche. O silêncio ensurdecedor na sala era preenchido apenas pelo som das respirações apressadas e o frio que se instalava em seu peito. Olhos se voltaram para Caio, que não conseguia processar o que acabara de ver. O gaguejar dele, você, fez o coração de Rita acelerar. A sala estava um caos. A esposa de Fernando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou desesperada para os outros. Eu não sabia como isso aconteceu! Sua voz tremia. O mundo de Rita estava desmoronando em tempo real. Ela olhou para Fernando, que estava pálido, como se tivesse perdido todos os seus pontos de apoio. Mas então, algo em sua expressão começou a mudar. Eu não fiz nada! Fernando gritou. Sua voz cortante ecoou pela sala. Não fui eu! Isso é uma mentira! As palavras dele dançavam no ar, mas Rita sentia que não se tratava apenas de defesa. Havia um desespero real. Ali! Um pavor que parecia fugir de seu controle. A esposa dele ouvia, mas não conseguia acreditar.
Você estava lá! Você é um monstro! O horror nas palavras dela reverberou em cada canto do lugar. Rita sentia o nó na garganta se apertar. As lembranças de Mariana surgindo. As noites em que a filha chorava sem entender por quê. Então, no meio da tormenta, um dos tios de Rita, aquele que sempre foi visto como o sábio da família, levantou-se. Escutem! Sua voz normalmente serena agora soava cortante. Isso é muito sério. Precisamos entender o que realmente aconteceu. O murmúrio era crescente, como um redemoinho, levando todos à beira do pânico. A esposa de Fernando, descontrolada, gritou: Filhos, olhem para o vídeo de novo. Olhem, ele está manipulando Caio. E como um estalo, os olhos se iluminaram para o outro detalhe. Rita percebeu o rosto familiar atrás da cena. Um sussurro se espalhou pela sala. Aquela não é a nossa filha. Aquele não é o seu rosto. Um primo, com a cara mais pálida do que nunca, tomou coragem e a revelação atingiu Rita como um raio. Era a Mariana. A imagem não deixava dúvidas. A filha que estava morta. A menina, que até aquele momento era uma memória. Caio estava cercado por amigos e rindo. No entanto, o sorriso de Mariana, perdido e distante, fez a mente de Rita girar. Alguém havia manipulado as memórias dela. A vida dela, os últimos anos. A morte de Mariana, o vazio. E se não fossem apenas os homens da família, mas também algumas mulheres? Vocês se esqueceram do que ela passou. O primo insistiu, a voz embargada de emoção. Momentos que pareciam perdidos emergiam. Uma nova narrativa começava a borbulhar. Rita sentiu o chão se deslocar sob seus pés. Um jogo de poder, um ciclo de dor que ligava todos ali, uma teia de segredo e culpa. A tragédia de Mariana não era um acidente, e a dor que Caio sentia não era um fardo solitário. Todos eram parcialmente culpados. A porta se abriu abruptamente. Toda a atenção foi desviada para a entrada. Um estranho de pé ali, ofegante, e no olhar dele, uma verdade inegável. Eu tenho algo para contar, algo que vai mudar tudo o que você acha que sabe. A tensão na sala aumentou, cada coração parecia parar. O olhar de Rita se fixou no estranho. Um novo dilema se formando. Quem é você? Fernando gritou, a voz cheia de raiva e confusão. O estranho deslizou para dentro, sem olhar para ninguém em particular. É sobre Mariana. Ela ainda está viva. O choque reverberou pela sala, um estrondo que parecia ecoar em cada canto. Rita sentiu sua cabeça girar. Como assim? Mariana estava viva? A lembrança da filha perdida parecia um pesadelo se tornando realidade. O silêncio era opressor, e a dúvida pesava como chumbo no ar. Não pode ser! Está mentindo! Caio gritou, sua voz repleta de desespero. Fernando se adiantou, o rosto contorcido em desprezo. E se você está apenas aqui para fazer mais confusão? Não, eu estou falando a verdade. O estranho insistiu, seus olhos arregalados. Eu sei onde ela está. Eu vi com meus próprios olhos. A sala inteira estava em suspenso. Os olhares trocados carregavam a expectativa da maior revelação que poderiam imaginar. Me diga, onde está Mariana? O tremor na voz de Rita era claro. A esperança e o medo colidindo como um furacão dentro dela. O estranho hesitou, mas então se entregou. Ela está com pessoas que sabem a verdade. Pessoas que a mantêm escondida para sempre. Nesse momento, tudo parecia congelar. Mariana, viva! Se isso era verdade, tudo que Rita conhecia e acreditava estava prestes a ser desmantelado. As consequências de suas descobertas eram apenas o começo de um caminho
desconhecido e aterrorizante. Como isso poderia mudar a vida deles? O que mais estava escondido nessa teia de segredos? Então, antes que alguém pudesse responder, um grito agudo cortou o ar. Era o mesmo que havia vindo da cozinha antes. Rita se virou e viu sua própria irmã, Clara, desmaiando no chão. O rosto pálido como papel, e ao seu lado, um pequeno dispositivo que parecia um gravador. Caio correu até ela, seu desespero crescendo a cada segundo. O grito de Clara ecoava na mente de Rita, misturado ao eco da revelação de que Mariana poderia estar viva. O que havia nessa gravação capaz de destruir mais do que já tinha sido desfeito? Enquanto Rita tentava entender, Clara começou a se levantar, os olhos arregalados, e com a voz trêmula sussurrou: "Eu não devia ter contado." Agora você não pode mais ignorar a verdade. O coração de Rita disparou. Que verdade? O que mais estava escondido? Como se a própria história estivesse esperando para revelar um novo e doloroso capítulo. A pressão estava aumentando e ela sabia que isso era apenas o começo. Rita ficou paralisada, o peso da verdade desmoronando sobre ela como uma avalanche. O silêncio ensurdecedor. Na sala era preenchido apenas pelo som das respirações apressadas e o frio que se instalava em seu peito. Olhos se voltaram para Caio, que não conseguia processar o que acabara de ver. O gaguejar dele, "Você! Você!" fez o coração de Rita acelerar. A sala estava um caos. A esposa de Fernando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou desesperada para os outros. Eu não sabia. Como isso aconteceu?" Sua voz tremia. O mundo de Rita estava desmoronando em tempo real. Ela olhou para Fernando, que estava pálido, como se tivesse perdido todos os seus pontos de apoio. Mas então, algo em sua expressão começou a mudar. "Eu não fiz nada!" Fernando gritou. Sua voz cortante ecoou pela sala. "Não fui eu! Isso é uma mentira!" As palavras dele dançavam no ar, mas Rita sentia que não. Se tratava apenas de defesa. Havia um desespero real ali, um pavor que parecia fugir de seu controle. A esposa dele ouvia, mas não conseguia acreditar. "Você estava lá! Você é um monstro!" O horror nas palavras dela reverberou em cada canto do lugar. Rita sentia um nó na garganta se apertar. As lembranças de Mariana surgindo. As noites em que a filha chorava sem entender por quê. Então, no meio da tormenta, um dos tios de Rita, aquele que sempre foi visto como sábio da família, levantou-se. "Escutem!" Sua voz, normalmente serena, agora soava cortante. "Isso é muito sério. Precisamos entender o que realmente aconteceu." O murmúrio era crescente, como um redemoinho, levando todos à beira do pânico. A esposa de Fernando, descontrolada, gritou: "Filhos, olhem para o vídeo de novo! Olhem! Ele está manipulando Caio." Como um estalo, os olhos se iluminaram para um outro detalhe. Rita percebeu um rosto familiar atrás da cena. Um sussurro se espalhou pela sala. "Aquela não é a nossa filha? Aquele não é o seu rosto?" Um primo, com a cara mais pálida do que nunca,
tomou coragem e a revelação atingiu Rita como um raio. Era Mariana. A imagem não deixava dúvidas. A filha que estava morta. A menina que até aquele momento era uma memória. Caio estava cercado por amigos e rindo. No entanto, o sorriso de Mariana, perdido e distante, fez a mente de Rita girar. Alguém havia manipulado as memórias dela, a vida dela, os últimos anos, a morte de Mariana, o vazio. E se não fossem apenas os homens da família, mas também algumas mulheres? Vocês se esqueceram do que ela passou? O primo insistiu, a voz embargada de emoção. Momentos que pareciam perdidos emergiam. Uma nova narrativa começava a borbulhar. Rita sentiu o chão se deslocar sob seus pés. Um jogo de poder e um ciclo de dor que ligava todos ali. Uma teia de segredo e culpa. A tragédia de Mariana não era um acidente. E a dor que Caio sentia não era um fardo solitário. Todos eram parcialmente culpados. A porta se abriu abruptamente. Toda a atenção foi desviada para a entrada. O estranho de pé ali, ofegante, e no olhar dele uma verdade inegável. Eu tenho algo para contar. Algo que vai mudar tudo o que você acha que sabe. A tensão na sala aumentou. Cada coração parecia parar. O olhar de Rita se fixou no estranho. Um novo dilema se formando. Quem é você? Fernando gritou. A voz cheia de raiva e confusão. O estranho deslizou para dentro, sem olhar para ninguém em particular. É sobre Mariana. Ela ainda está viva. O choque reverberou pela sala. Um estrondo que parecia ecoar em cada canto. Rita sentiu sua cabeça girar. Como assim Mariana estava viva? A lembrança da filha perdida parecia um pesadelo se tornando realidade. O silêncio era opressor e a dúvida pesava como chumbo no ar. Não pode ser! Está mentindo! Caio gritou, sua voz repleta de desespero. Fernando se adiantou, o rosto contorcido em desprezo. E se você está apenas aqui para fazer mais confusão? Não! Eu estou falando a verdade! O estranho insistiu, seus olhos arregalaram-se. Eu sei onde ela está. Eu vi com meus próprios olhos. A sala inteira estava em suspenso. Os olhares trocados carregavam a expectativa da maior revelação que poderiam imaginar. Me diga, onde está a Mariana? O tremor na voz de Rita era claro, a esperança e o medo colidindo como um furacão dentro dela. O estranho hesitou, mas então se entregou. Ela está com pessoas que sabem a verdade, pessoas que a mantêm escondida para sempre. Nesse momento, tudo parecia congelar. Mariana, viva? Se isso era verdade, tudo que Rita conhecia e acreditava estava prestes a ser desmantelado. As consequências de suas descobertas eram apenas o começo de um caminho desconhecido e aterrorizante. Como isso poderia mudar a vida deles? O que mais estava escondido nessa teia de segredos? Então, antes que alguém pudesse responder, um grito agudo cortou o ar. Era o mesmo que havia vindo da cozinha antes. Rita se virou e viu sua própria irmã, Clara, desmaiando no chão, o rosto pálido como papel. E ao seu lado, um pequeno dispositivo que parecia um gravador. Caio correu até ela, seu desespero crescendo a cada segundo. O grito de Clara ecoava na mente de Rita, misturado ao eco da revelação de que Mariana poderia estar viva. O que havia nessa gravação capaz de destruir mais do que já tinha sido desfeito?
Enquanto Rita tentava entender, Clara começou a se levantar, os olhos arregalados, e com a voz trêmula, sussurrou: Eu não a devia ter contado. Agora você não pode mais ignorar a verdade. Nesse instante, Clara puxou o dispositivo para mais perto. Não é só a Mariana. A verdade foi escondida. E todos vocês precisam saber que o culpado é mais próximo do que você imagina. O terror começou a se espalhar pelos rostos presentes. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Todos os olhos estavam fixos em Clara e o coração de Rita disparava. Quem? A palavra escapuliu dos lábios de Rita como um sussurro angustiado. Uma pausa tensa se instalou, enquanto Clara respirava fundo, segurando o gravador. Você mesma, Rita. A revelação foi como uma lâmina cortando o ar. Você! A acusação soou, e o murmúrio se transformou em um clamor. O olhar atônito de Rita buscava respostas. Como assim? O pilar da família, a mulher que havia perdido tanto, a avó amorosa. A dor e o choque se aglomeraram no peito dela. Você não sabia, mas tudo foi deixado de lado. As memórias, as coisas que você viu e esqueceu. Você estava lá. A confusão tomou conta de Rita. O chão parecia se abrir sob seus pés, enquanto o entendimento começava a emergir. Entrelaçado em sombras do passado, o colapso estava próximo. O que mais estava escondido nesse ciclo de mentira? Que segredos ainda restavam a ser descobertos? E a pergunta ecoou novamente em sua mente. Até onde isso poderia ir? Rita ficou paralisada, o peso da verdade desmoronando sobre ela como uma avalanche. O silêncio ensurdecedor na sala era preenchido apenas pelo som das respirações apressadas e o frio que se instalava em seu peito. Olhos se voltaram para Caio, que não conseguia processar o que acabara de ver. O gaguejar dele, você, fez o coração de Rita acelerar. A sala estava um caos. A esposa de Fernando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou desesperada para os outros. Eu não sabia. Como isso aconteceu? Sua voz tremia. O mundo de Rita estava desmoronando em tempo real. Ela olhou para Fernando, que estava pálido, como se tivesse perdido todos sus pontos de apoio. Mas então, algo em sua expressão começou a mudar. Eu não fiz nada. Fernando gritou. Sua voz cortante ecoou pela sala. Não fui eu. Isso é uma mentira. As palavras dele dançavam no ar. Mas Rita sentia que ele não estava apenas se defendiendo. Había un desespero real ali. Un pavor que parecía escapar desse controle. A esposa dele ouvia, mas não conseguia acreditar. Você estava lá? Você é um monstro! O horror nas palavras dela reverberou em cada canto daquele lugar. Rita sentia um nó na garganta se apertar, relembrando as noites sem dormir de sua filha. As memórias de Mariana eram como espinhos torturantes. Então, no meio daquele caos, seu tio Carlos, aquele que sempre parecia ser a voz da razão, levantou-se. Escutem! Sua voz, normalmente calma, agora soava aguda. Isto é muito sério. Precisamos entender o que realmente aconteceu. O murmúrio crescendo tomou conta da sala, como se todos estivessem à beira de um precipício. A esposa de Fernando, entre lágrimas e gritos, insistia. Olhem para o vídeo! Olhem, ele está manipulando Caio! E como se houvesse uma faísca de compreensão, os olhares fixaram-se em um novo detalhe na tela. Rita percebeu algo que a fez congelar. Bem no fundo da gravação, uma sombra familiar, uma figura. Era ela, Mariana. A imagem dela, a filha que estava morta, bem ali, rindo, cercada por amigos.
Mas o que era aquele sorriso? A expressão dela não era de felicidade, era de angústia, como se carregasse o peso do mundo. Rita olhou para o rosto de Caio, agora transformado em um misto de confusão e dor. A ligação entre eles estava se formando. Uma verdade que não poderia ser ignorada. Não pode ser! Sussurrou Caio. E foi como se um relâmpago tivesse atravessado a sala. Ele olhou fixo para a tela. Isso é impossível! Mas antes que alguém pudesse reagir, um grito ecoou pela sala. Era Clara, que estava próxima da porta, com a expressão de quem viu um fantasma. Não, de novo não! Ela caiu de joelhos, a mão segurando a cabeça. Como se estivesse à beira de um colapso. Rita correu até Clara, segurando seus ombros. O que aconteceu, Clara? O que você sabe? Mas Clara apenas balançou a cabeça, em pânico, o olhar perdido entre as lembranças. O que mais essa família estava escondendo? Então, em meio ao tumulto, Clara conseguiu falar. Você não entende. Não é só a Mariana. Eu não devia ter dito isso. Não posso mais guardar. Ela se agachou e tirou um pequeno dispositivo do bolso. Um gravador? Com certeza era mais do que apenas palavras. Há coisas escondidas que podem mudar tudo, Rita. Coisas que você não sabe. Rita congelou. Que segredos eram esses? E por que parecia que cada nova revelação estava mais próxima do colapso da família? O que você quer dizer com isso? Antes que Clara pudesse responder, um barulho na porta chamou a atenção. Fernando estava pálido. A expressão dele já não era a de um homem confiante. Ele começou a se afastar. Eu não posso ficar aqui. Não depois do que vazou. Rita ficou confusa, o coração acelerado. Ele estava se afastando? Por quê? O que exatamente ele escondia? Foi quando, em uma fração de segundo, um tiro ecoou, perfurando o ar como um trovão. O vidro da janela se estilhaçou e todos gritaram, caindo no chão. O pânico tomou conta da sala e Rita se arrastou para fora do caminho. O que tinha acabado de acontecer? Era uma cena de filme, um pesadelo sem fim. E quem estava atirando? Aquela era a última coisa que precisavam naquele momento. Com o coração disparado, emaranhado em questões sem resposta e um futuro cada vez mais incerto, Rita se questionava até onde a verdade poderia levá-los. Que outras sombras estavam à espreita? E se tudo o que conheciam fosse apenas uma farsa? Rita ficou paralisada, o peso da verdade desmoronando sobre ela como uma avalanche. O silêncio ensurdecedor na sala era preenchido apenas pelo som das respirações apressadas e o frio que se instalava em seu peito. Olhos se voltaram para Caio, que não conseguia processar o que acabara de ver. O gaguejar dele. Você fez o coração de Rita acelerar. A sala estava um caos. A esposa de Fernando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou desesperada para os outros. Eu não sabia como isso aconteceu. Sua voz tremia. O mundo de Rita estava desmoronando em tempo real. Ela olhou para Fernando, que estava pálido, como se tivesse perdido todos os seus pontos de apoio. Mas então, algo em sua expressão começou a mudar. Eu não fiz nada! Fernando gritou. Sua voz cortante ecoou pela sala. Não fui eu! Isso é uma mentira! As palavras dele dançavam no ar, mas Rita sentia que ele não estava apenas se defendendo. Havia um desespero real ali, um pavor que parecia escapar de seu controle. A esposa dele ouvia, mas não conseguia acreditar. Você estava lá! Você é um monstro! O horror nas palavras dela reverberou em cada canto daquele lugar. Rita sentiu um nó na garganta se apertar, relembrando as noites sem dormir de sua filha. As memórias de Mariana eram como espinhos,
torturantes. Então, no meio daquele caos, seu tio Carlos, aquele que sempre parecia ser a voz da razão, levantou-se. Escutem! Sua voz, normalmente calma, agora soava aguda. Isto é muito sério! Precisamos entender o que realmente aconteceu. O murmúrio crescendo tomou conta da sala, como se todos estivessem à beira de um precipício. A esposa de Fernando, entre lágrimas e gritos, insistia. Olhem para o vídeo! Olhem! Ele está manipulando Caio! E como se houvesse uma faísca de compreensão, os olhares fixaram-se em um novo detalhe. Na tela! Rita percebeu algo que a fez congelar. Bem no fundo da gravação, uma sombra familiar, uma figura. Era ela, Mariana, a imagem dela, a filha que estava morta, bem ali, rindo, cercada por amigos. Mas o que era aquele sorriso? A expressão dela não era de felicidade. Era de angústia, como se carregasse o peso do mundo. Rita olhou para o rosto de Caio, agora transformado em um misto de confusão e dor. A ligação entre eles estava se formando. Uma verdade que não poderia ser ignorada. Não pode ser! Sussurrou Caio, e foi como se um relâmpago tivesse atravessado a sala. Ele olhou fixo para a tela. Isso é impossível! Mas antes que alguém pudesse reagir, um grito ecoou pela sala. Era Clara, que estava próxima da porta, com a expressão de quem viu um fantasma. Não! De novo não! Ela caiu de joelhos, a mão segurando a cabeça, como se estivesse à beira de um colapso. Rita correu até Clara, segurando seus ombros. O que aconteceu, Clara? O que você sabe? Mas Clara apenas balançou a cabeça, em pânico, o olhar perdido entre as lembranças. O que mais essa família estava escondendo? Então, em meio ao tumulto, Clara conseguiu falar. Você não entende! Não é só a Mariana! Eu não devia ter dito isso! Não posso mais guardar! Ela se agachou e tirou um pequeno dispositivo do bolso. Um gravador? Com certeza era mais do que apenas palavras. Há coisas escondidas que podem mudar tudo, Rita. Coisas que você não sabe. Rita congelou. Que segredos eram esses? E por que parecia que cada nova revelação estava mais próxima do colapso da família? O que você quer dizer com isso? Antes que Clara pudesse responder, um barulho na porta chamou a atenção. Fernando estava pálido. A expressão dele já não era a de um homem confiante. Ele começou a se afastar. Eu não posso ficar aqui. Não depois do que vazou. Rita ficou confusa, o coração acelerado. Ele estava se afastando? Por quê? O que exatamente ele escondia? Foi quando, em uma fração de segundo, um tiro ecoou, perfurando o ar como um trovão. O vidro da janela se estilhaçou e todos gritaram, caindo no chão. O pânico tomou conta da sala e Rita se arrastou para fora do caminho. O que tinha acabado de acontecer era uma cena de filme, um pesadelo sem fim. E quem estava atirando? Aquela era a última coisa que precisavam naquele momento. Coração disparado, emaranhado em questões sem resposta e um futuro cada vez mais incerto, Rita se questionava. Até onde a verdade poderia levá-los? Que outras sombras estavam à espreita? E se tudo o que conheciam fosse apenas uma farsa? Foi quando Clara, ainda no chão, gritou em desespero. É ele! Foi ele quem disparou! A sala parou. Todos os olhares se voltaram para Fernando, que estava em choque, as mãos tremendo, incapaz de negar. A esposa dele, chocada sem conseguir acreditar. Rita se aproximou de Fernando, os olhos cheios de raiva e confusão. O que você fez?
Por que você disparou? Ela não conseguia entender. Mas então, antes que ele pudesse se defender, algo dentro de Clara começou a fazer sentido. Ele está tentando proteger algo. Alguém está em perigo, Fernando. Os olhos de Fernando se arregalaram e ele balançou a cabeça, enquanto a confusão tomava conta. Vocês não entendem. Eu não queria. Um perfeito caos tomou conta, e a verdade sobre quem estava realmente na linha de tiro começava a se fragmentar. Os gemidos de Clara ecoavam, misturados com os gritos de susto da família. A reviravolta estava apenas começando, e Rita não sabia o que mais poderia surgir dessa tempestade sem fim. Mas havia uma pergunta latente. Quem havia realmente atacado? E o que estava sendo encoberto? No motor da confusão, o futuro deles parecia desmoronar. Uma nova verdade perigosa estava prestes a surgir, e com ela mais segredos, mais mentiras e talvez, apenas talvez, a resposta que todos estavam desesperadamente buscando. Rita ficou paralisada, o peso da verdade desmoronando sobre ela como uma avalanche. O silêncio ensurdecedor na sala era preenchido apenas pelo som das respirações apressadas e o frio que se instalava em seu peito. Olhos se voltaram para Caio, que não conseguia processar o que acabara de ver. O gaguejar dele, você, fez o coração de Rita acelerar. A sala estava um caos. A esposa de Fernando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou desesperada para os outros. Eu não sabia. Como isso aconteceu? Sua voz tremia. O mundo de Rita estava desmoronando em tempo real. Ela olhou para Fernando, que estava pálido, como se tivesse perdido todos os seus pontos de apoio. Mas então, algo em sua expressão começou a mudar. Eu não fiz nada! Fernando gritou. Sua voz cortante ecoou pela sala. Não fui eu! Isso é uma mentira! As palavras dele dançavam no ar. Mas Rita sentia que ele não estava apenas se defendendo. Havia um desespero real ali, um pavor que parecia escapar de seu controle. A esposa dele ouvia, mas não conseguia acreditar. Você estava lá! Você é um monstro! Horror nas palavras dela reverberou em cada canto daquele lugar. Rita sentia o nó na garganta se apertar, relembrando as noites sem dormir de sua filha. As memórias de Mariana eram como espinhos torturantes. Então, no meio daquele caos, seu tio Carlos, aquele que sempre parecia ser a voz da razão, levantou-se. Escutem! Sua voz, normalmente calma, agora soava aguda. Isto é muito sério. Precisamos entender o que realmente aconteceu. O murmúrio crescendo tomou conta da sala, como se todos estivessem à beira de um precipício. A esposa de Fernando, entre lágrimas e gritos, insistia. Olhem para o vídeo! Olhem! Ele está manipulando Caio! E como se houvesse uma faísca. De compreensão, os olhares fixaram-se em um novo detalhe na tela. Rita percebeu algo que a fez congelar. Bem no fundo da gravação, uma sombra familiar. Uma figura. Era ela, Mariana. A imagem dela, a filha que estava morta, bem ali, rindo, cercada por amigos. Mas o que era aquele sorriso? A expressão dela não era de felicidade, era de angústia, como se carregasse o peso do mundo. Rita olhou para o rosto de Caio, agora transformado em um misto de confusão e dor. A ligação entre eles estava se formando, uma verdade que não poderia ser ignorada. Não pode ser, sussurrou Caio,
e foi como se um relâmpago tivesse atravessado a sala. Ele olhou fixo para a tela. Isso é impossível. Mas antes que alguém pudesse reagir, um grito ecoou pela sala. Era Clara, que estava próxima. Da porta com expressão de quem viu um fantasma. Não! De novo não! Ela caiu de joelhos, a mão segurando a cabeça, como se estivesse à beira de um colapso. Rita correu até Clara, segurando seus ombros. O que aconteceu, Clara? O que você sabe? Mas Clara apenas balançou a cabeça. Em pânico, o olhar perdido entre as lembranças. O que mais essa família estava escondendo? Então, em meio ao tumulto, Clara conseguiu falar. Você não entende. Não é só a Mariana. Eu não devia ter dito isso. Não posso mais guardar. Ela se agachou e tirou um pequeno dispositivo do bolso. Um gravador? Com certeza era mais do que apenas palavras. Há coisas escondidas que podem mudar tudo, Rita. Coisas que você não sabe. Rita congelou. Que segredos eram esses? E por que parecia que cada nova revelação estava mais próxima do colapso da família? O que você quer dizer com isso? Antes que Clara pudesse responder, um barulho na porta chamou a atenção. Fernando estava pálido. A expressão dele já não era a de um homem confiante. Ele começou a se afastar. Eu não posso ficar aqui. Não depois do que vazou. Rita ficou confusa, o coração acelerado. Ele estava se afastando? Por quê? O que exatamente ele escondia? Foi quando, em uma fração de segundo, um tiro ecoou, perfurando o ar como um trovão. O vidro da janela se estilhaçou e todos gritaram, caindo no chão. O pânico tomou conta da sala e Rita se arrastou para fora do caminho. O que tinha acabado de acontecer era uma cena de filme, um pesadelo sem fim. E quem estava atirando? Aquela era a última coisa que precisavam naquele momento. Com o coração disparado, emaranhado em questões sem resposta e um futuro cada vez mais incerto, Rita se questionava até onde a verdade poderia levá-los. Que outras sombras estavam à espreita? E se tudo que conheciam fosse apenas uma farsa? Foi quando Clara, ainda no chão, gritou em desespero. É ele! Foi ele quem disparou! A sala parou. Todos os olhares se voltaram para Fernando, que estava em choque, as mãos tremendo. Incapaz de negar. A esposa dele? Chocada, sem conseguir acreditar. Rita se aproximou de Fernando, os olhos cheios de raiva e confusão. Você! O que você fez? Por que você disparou? Ela não conseguia entender. Mas então, antes que ele pudesse se defender, algo dentro de Clara começou a fazer sentido. Ele está tentando proteger algo. Alguém está inserido. Perigo, Fernando! Os olhos de Fernando se arregalaram e ele balançou a cabeça, enquanto a confusão tomava conta. Vocês não entendem? Eu não queria! Um perfeito caos tomou conta, e a verdade sobre quem estava realmente na linha de tiro começava a se fragmentar. Os gemidos de Clara ecoavam, misturados com os gritos de susto da família. A reviravolta estava apenas começando, e Rita não sabia o que mais poderia surgir dessa tempestade sem fim. Mas havia uma pergunta latente. Quem havia realmente atacado? E o que era sendo encoberto? No motor da confusão, o futuro deles parecia desmoronar. Uma nova verdade perigosa estava prestes a surgir. E com ela, mais segredos, mais mentiras e talvez, apenas talvez,
a resposta que todos estavam desesperadamente buscando. Não o deixem ir! O grito de Rita ecoou como um eco de desespero, mas enquanto todos se moviam, ela sentiu um puxão na manga. É a Caio, olhos arregalados, ofegante. Mãe, para! Não podemos deixá-lo escapar! Mas foi nesse instante que um novo som penetrou a sala. Um estrondo e um grito. Era Mariana! Ela apareceu na porta, pálida, o olhar desesperado. Tudo o que você sabe é uma mentira. Ela gritou, cada palavra ressoando na sala como um tiro. Meu pai, ele não é quem você pensa que é. As revelações começaram a desmoronar como um castelo de cartas. E todos ficaram paralisados. Rita olhou para a filha, a mente girando. Mariana estava viva? O que significava aquilo? Seria essa a verdade que todos estavam escondendo? Uma revolução interna começou a fluir, e a sala agora era só um eco de tensão, segredos e promessas quebradas. Não, não, não! Clara começou a gritar. Você não pode dizer isso! Você não sabe o que está fazendo! E a tensão cresceu ainda mais. Tudo o que Rita conhecia estava se desfazendo como areia nas mãos. E a única certeza que tinha era que tudo isso era apenas o começo de algo muito maior. Rita olhou para Mariana, a filha que acreditava estar morta. O choque a paralisou. O que você está dizendo? A sala parecia girar ao redor dela. Todos a observavam, mas os olhos de Caio eram os mais intensos, cheios de confusão e dor. Você está viva? Mariana estava ali, naquele momento, mas as palavras como uma bomba prestes a explodir. Sim, e não tenho muito tempo. Mariana lançou um olhar nervoso ao redor, como se sentisse a pressão de algo terrível se aproximando. Eu preciso que vocês entendam. Tudo isso foi um plano. Eles estão vindo. Um arrepio gelado percorreu o corpo de Rita. Vindo! Quem está vindo? Mas Mariana já estava mergulhada em outra lembrança. A angústia escrita em seu rosto. O que aconteceu com a nossa família? Não foi um acidente. Foi orquestrado. Eles se uniram. A sala estremeceu com a revelação. As palavras de Mariana eram como um eco de traição, reverberando nas mentes de todos. O pânico tomou conta. Clara, ainda no chão, olhou para Fernando, seu olhar cheio de acusações. Você sabia, não sabia? Ele balançou a cabeça, os olhos cheios de medo. Não sei do que você está falando. Eu não sabia. Mas sua expressão não era convincente. Rita viu a dúvida se espalhar entre eles, como uma epidemia. Chega! Mariana gritou, e o cenário se silenciou. Eu fui sequestrada! E o que vocês pensam que essa reunião não é o que parece? Estou aqui para alertá-los. Um tremor na voz dela fez o pedido parecer urgente e verdadeiro. Um silêncio pesado pairou sobre a sala, e os olhares se cruzaram entre si, refletindo a confusão e as perguntas que se formavam. O que mais Mariana estava escondendo? Rita sentiu seu estômago se contorcer. Mas por quê? Por que agora? Mariana começou a falar rapidamente, quase sem fôlego. Porque esta é a única chance que temos. Eles acreditam que me eliminaram, mas eu escapei na última hora. Dessa vez, eles vão atrás de todos nós. E eu descobri que minha própria mãe estava de alguma forma envolvida. O chão parecia se abrir sob os pés de Rita. Minha mãe? Você está falando da avó de Caio? A incredulidade quase a sufocou. Sim,
E você não pode ignorar isso. Ela sabia mais do que deixa transparecer. E as memórias que você esqueceu não são apenas coisas que desapareceram. Um barulho no fundo fez todos virarem a cabeça. Clara se levantou. Um olhar de entendimento surgiu em seu rosto. Você não pode estar falando sério. Não pode ser verdade. Mas Mariana, já agoniada, apertou os olhos. Eu tenho provas. Coisas que não deveriam ter sido ditas. Precisamos ir antes que seja tarde demais. Nesse momento, um estrondo ecoou da porta. Todos se viraram. Era alguém com um capuz escuro. O olhar de Rita se encheu de terror. A figura avançou, enquanto a tensão na sala aumentava como um estalo de um chicote. O desconhecido ergueu uma arma. O tempo pareceu desacelerar. Silêncio! Ou que você sabe precisa permanecer em segredo. Ou todos vão pagar. Um grito involuntário escapou da boca de Rita. E naquele instante, tudo o que ela achava que compreendia estava prestes a se desintegrar. O que mais havia nas sombras? A verdade poderia ser mais devastadora do que a mentira. Mariana, gritando, tentou pular na frente da mãe, mas o desconhecido apontou a arma. Larguem as weapons, ou eu não hesito. O caos tomou conta. O coração de Rita batia acelerado, apertando seu peito. O que mais estava por vir? Essa era a última chance de descobrir a verdade antes que tudo se perdesse em um abismo sem fundo. A sala se encheu de gritos e desespero, e Rita percebeu que o que realmente importava estava prestes a ser revelado, e tudo em que acreditava poderia ser uma farsa.